Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3 do livro de vocês, tá? Que fala sobre os aspectos gerais da comunidade dos estados independentes, o que a gente chama de SEI. A gente estava estudando Europa, falamos sobre a Europa Ocidental. No livro de vocês tem Europa Oriental, só que, por que eu não estou falando separadamente da Europa Oriental? Porque agora, quando a gente vai falar sobre a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, a gente menciona muito os países daquela região. Então, ia ficar repetitivo. Então, eu preferi dar uma condensada nesse assunto para ficar mais prático e prazeroso para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem dois objetivos aqui. Primeiro, reconhecer o processo de desagregação da União Soviética. Vocês vão ler muito sobre ela em História e Geografia. A URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Quem foi esse país? Por que ele não existe mais? Quais foram as contribuições? Por que a gente, mesmo depois de tanto tempo, continua estudando as coisas que aconteceram lá, tá bom? O segundo objetivo é identificar como é que ocorreu o nascimento da comunidade dos Estados Independentes, como é que ela surge e por que ela surge, tá? Isso aqui, para quem não sabe, é uma matriosca. O que seria uma matriosca? É uma boneca russa. É aquela bonequinha que você vai tirando uma e vai ter sempre uma bonequinha menor. Isso aqui é uma analogia, uma chargezinha. Ó, tá vendo a matriosca maior? Seria a antiga União das Repúblicas Soviéticas. E as bonequinhas menores são as 15 repúblicas que faziam parte desse imenso e gigantesco país. Se a Rússia hoje é o maior país do mundo, imagine na época da União Soviética, quando você tinha vários outros países. E gravem esses três países aqui, ó. As nações bálticas, Lituânia, Estônia e Letônia. Elas são muito importantes para vocês entenderem o processo de desagregação disso aqui. Elas são as primeiras a pular do barco, tá bom? A Ucrânia também vai ser muito importante nesse processo, tá bom? Enfim, vamos lá. Nós temos um processo de formação que vai desde do antigo Império Russo, passando pela formação da União Soviética, né, da Revolução Russa de 1917, e chegando ao fim da União Soviética ali por volta de 91. Né, e depois você tem a separação e o surgimento da Rússia que a gente conhece hoje, a Rússia moderna. Então nós temos um processo de desagregação da União Soviética lá em 91 e 15 países se formam após o fim da União Soviética. 15. Então a gente está falando de uma potência gigantesca da época. O período de Guerra Fria, que a gente já falou aqui, vocês vão estudar muito, era o período em que a União Soviética rivalizava com os Estados Unidos. Você tem ideia do poderio bélico, ou seja, armamentista, e financeiro da União Soviética. Entre esses países a gente tem o Cazaquistão, a própria Rússia, que acabou se tornando a herdeira de quase todo o território, de boa parte do arsenal militar nuclear, das indústrias e da cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Então, de todos os países que faziam parte da União Soviética, a Rússia é o grande herdeiro. Afinal, começa com ela e termina com ela. A gente também tem a Ucrânia, o Uzbequistão, Moldávia e vários outros países que hoje não integram mais a União Soviética. Com exceção das três nações bálticas, aquela que eu estava falando, Estônia, Letônia e Lituânia, os países oriundos desse imenso estado ainda lutam para superar a herança, ou seja, as ligações com a antiga União Soviética, tá? Principalmente por causa do seu território. Todos esses países aqui estão sob a influência e esfera dos russos. Então, embora a União Soviética tenha acabado, paira sobre eles essa sombra, né, da imensa e gigantesca Rússia, tá bom? Ó, aqui você tem a Rússia e todos os países que se formaram após ela. Isso aqui era chamada cortina de ferro, tá bom? E esses carinhas aqui serão fundamentais para o processo de formação da União Soviética. Esse primeiro aqui é um cara chamado Karl Marx, que é o cara que vai fazer uma análise das ideias capitalistas, vai fazer uma crítica e vai inspirar todos eles, né? Marx e Engels. Aqui você tem um cara chamado Lenin, que é ele quem lidera a Revolução Russa, esse carinha aqui, até hoje ele está lá na Rússia, embalsamado, sério mesmo, o corpo dele está embalsamado, os caras conservaram o corpo dele. E esse cidadão aqui é Joseph Stalin,
que é um genocida aí que vocês vão estudar muito durante a Segunda Guerra Mundial. Afinal, ele é quem liderava a União Soviética durante a Segunda Guerra. Tá? Eu sugiro que vocês leiam um livro chamado A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Procurem aí depois, A Revolução dos Bichos. Aí, muito bom para vocês entenderem do que é que a gente vai falar. Mas vamos começar pelos aspectos físicos do que é hoje a comunidade dos Estados Independentes. São mais de 22 milhões de quilômetros quadrados. Para vocês terem ideia, o Brasil é o quinto maior país do mundo e tem quase 8 milhões de quilômetros quadrados. Olha a diferença, né? Esse fato torna a SEI especial, né, o que a gente chama de, o que a gente conhece como Rússia hoje, praticamente autossuficiente. Ao contrário, por exemplo, de países como o Japão, que dependem muito das matérias-primas, carvão, petróleo, de outros países para funcionar, esses países aqui, não. Na verdade, eles é quem fornecem. Boa parte do gás natural da Europa vem da Rússia. Então, eles não possuem uma dependência em recursos de outros países. Outros países é que são dependentes deles, né? Boa parte da economia desses países hoje gira em torno do seu potencial, né, energético, principalmente o petróleo, o gás e os minérios de ferro, tá? Esse aqui é um mapinha físico da comunidade dos Estados Independentes. Isso aqui, para quem não sabe, é o Himalaia, né? A Cordilheira do Himalaia. Aqui nós temos os Montes Urais, guardem esse nome, Montes Urais. Por que ele é importante? Porque aqui é a parte europeia da Rússia. É aqui que você vai ter a cidade de Moscou, a boa parte das indústrias da comunidade dos Estados Independentes está aqui. E para cá você vai ter a chamada Rússia asiática. Professor, mas você está dando aula de Rússia ou da comunidade dos Estados Independentes? Basicamente Rússia, porque a comunidade dos Estados Independentes só existe por causa da Rússia, e o país mais importante é a Rússia, a maior economia é a Rússia, a maior potência militar é a Rússia, então, portanto, a gente vai falar muito dela, tá bom? Aqui você tem uma densidade populacional muito pequena, porque é gelo, é a chamada Sibéria. Então, dos montes, na parte ocidental dos Montes Urais, você tem a parte rica, desenvolvida, e na parte oriental você tem a parte menos desenvolvida, tá bom? Onde fica a cidade de Moscou, a capital russa, tá? Aqui embaixo você tem China, Cazaquistão, e aí você tem vários outros países. Tudo isso aqui é território russo. E o mar também é área russa, né? Mas como é que esse país gigantesco, como é que a gente chegou na ceia? A comunidade dos Estados Independentes já é o fim da história. É o que tem hoje nos dias, né, atualmente. Mas como é que a gente chegou lá? Então, vamos lá. No fim do século XV, até 1917, a gente tinha o chamado Império Russo. Tá? Esse Império Russo, os governantes eram chamados de czares. Os czares eram os reis, na verdade. É só uma nomenclatura, mas era uma família real. Né? Uma burguesia muito parecida com o que rolava no resto da Europa. Pouco trabalhava, a Rússia era extremamente agrária, dependente da produção agrícola, pouco industrializada nesse período. Então, desde o século XVIII, tentaram imitar a modernização da Europa Ocidental, mas apenas no aspecto econômico, não no social. Então, enquanto a Europa Ocidental se desfazia das suas famílias reais, né? Você teve a Revolução na França, você teve a Revolução Gloriosa na Inglaterra, esses países foram substituindo a sua monarquia por repúblicas, a Rússia se manteve czarista. Esse camarada aí, que a gente já falou sobre ele é o líder dos bolcheviques, que futuramente vai se transformar no Partido Comunista da União Soviética. O nome dele é Vladimir Lenin, tá? Ele é quem vai liderar. Então, primeiro, nós temos aí uma crise econômica gigantesca por causa da participação russa na Primeira Guerra Mundial, que vai de 14 a 18. Em 17 a Rússia sai da Primeira Guerra para cuidar da sua revolução, dos seus problemas internos. Então, um grande número de mortes de soldados. Lembra que eu falei que a Rússia era agrária? Então, esses soldados eram basicamente os agricultores. Famílias perderam filhos e pais por uma guerra que não era deles. Então, a população estava muito satisfeita. Essa galera começou a criar grupos chamados de soviets, os soviets. Guardem essa informação, os soviets. Esse grupo aqui vai ser muito importante para a subida do poder desse camarada aí chamado Lenin. Tá? Quem
Quem eram, então, os soviets? Eram um grupo, ou uma galera que formava conselhos populares. E esses conselhos, essas assembleias nas comunidades, era formado basicamente por operários da indústria que começava a aparecer na Rússia, né? Alguns soldados e alguns camponeses. Eles surgiram ali por volta de 1905, então eles têm aí 12 anos até a Revolução. Então eles acreditavam que tirar o poder dos czares e dar ao povo era a solução para diminuir a pobreza e a miséria daquela galera ali. Já indiquei o livro Revolução dos Bichos. Esse processo acontece lá, belo e lindo. Todavia, quando Lenin surgiu ao poder, ele, em vez de distribuir o poder para o povo, ele passou a centralizar o poder na figura do Partido Comunista. Ele era o Partido Comunista. Então ele fortaleceu primeiro o exército, né? E o exército, por sua vez, fortaleceu o Estado. E os soviets, aqueles grupos lá, ficaram enfraquecidos. Com o tempo, eles foram massacrados, suprimidos, né, até acabar. Por quê? Porque Lenin imaginava que eles poderiam competir em popularidade, em poder, com o Partido Comunista. Então, ele fez de tudo para acabar com essa galera. Algumas medidas adotadas pelo Partido Bolchevique foram estatização dos meios de produção. Então, quando os bolcheviques chegaram ao poder, a primeira coisa que eles fizeram foi tomar as terras, as fábricas, tudo que era privado das pessoas, passou para a mão do Estado, com o argumento de que agora tudo era de todos e que a União Soviética cuidaria de todo mundo. O que não foi bem assim, né? Então, a terra, o capital. O que é o capital aqui que eu quero explicar? Dinheiro, tá? Subsolo. Por que o subsolo é importante? Lembra que eu falei de petróleo, né, minérios, está tudo no subsolo, então passa a ser do Estado. E os meios de transporte também são do Estado, as indústrias, os bancos se tornaram propriedade do Estado. Então, na União Soviética, não existia propriedade privada. O Estado, tudo era do Estado, e o Estado é quem distribuía. Você vai dizer, professor, mas é melhor, porque aí ninguém passa fome, não tem os problemas do mundo capitalista. Será? A história vai provar que não. Né? Essa não é a bandeira, mas na bandeira soviética tinha a foice, que teoricamente simbolizava a força do campo, e o martelinho, que simbolizava a força vinda da indústria das cidades. Tá? Era a união dos trabalhadores. Só que quem não agradava muito à União Soviética, ela mandava para os chamados de gulags, que eram campos de trabalhos forçados. Morreram muitas pessoas. Né? Todo mundo que não agradava o Partido Comunista era mandado para cá. Outra característica da União Soviética, ela era extremamente burocrática. Tá? Quando vocês estiverem no primeiro ano, vocês vão estudar fontes de energia e vão falar sobre energia nuclear. E aí vocês vão ver um acidente chamado de Chernobyl. Esse acidente aconteceu no que hoje é a Ucrânia, mas na época fazia parte da União Soviética. E a forma de controlar a informação, impedir que as pessoas soubessem, né, de tentar manipular a informação, fez com que a União Soviética demorasse muito para reagir e informar o povo. Então muita gente morreu por omissão da União Soviética, dessa estrutura burocrática e demorada que existia lá. Tá? Que inclusive vai ser a sua derrocada e vai acabar por isso. Ao longo desse período, a sociedade russa enfrentou profundas crises que causaram danos consideráveis à sua economia. Afinal, estatizar, centralizar, diminui a competitividade. Para ter uma ideia desses danos, em 1916, a Rússia era um dos 6 países mais industrializados do mundo, ao lado da Alemanha, Reino Unido, França, dos Estados Unidos e do Japão. Um dos motores da chamada economia russa, era a sua máquina bélica, ou seja, a capacidade de produzir armas. Até hoje, a Rússia é o segundo país que mais exporta armas no mundo, principalmente blindados, aviões e por aí vai. Né? Mas no período da União Soviética, eles investiram pesado. Durante a Guerra Fria, tinha a chamada corrida armamentista, que eles fizeram com os Estados Unidos. Por um lado, você desenvolveu muito tecnologia, que depois foram incorporadas à sociedade civil, mas por outro lado, você armou ainda mais países muito pobres, que em vez de estar preocupados com alimentar a sua população, estavam preocupados em se armar. Outro problema que aconteceu durante esse período foi um dos maiores desastres ambientais da história. Isso aqui é o chamado Mar de Aral.
É uma região muito semiárida, tá vendo pela foto aqui, ó? E essa é a principal fonte de água da região. E olha em 1977, como estava cheio d'água. 1989, quando eles começam já no finalzinho da União Soviética, olha a diferença. E hoje, como é que está? Foi que deu errado aqui. Quando a economia soviética começou a entrar em declínio, eles criaram um plano para a expansão da produção de algodão. E para irrigar as plantações de algodão, eles tiravam água do mar de Aral. Só que boa parte da água evaporava ou não chegava até a produção de algodão. Ou seja, nem produziram algodão, não geraram lucro e ainda causaram um dano ambiental gigantesco. Né? Mas a transformação do que é a Rússia e a União Soviética não consistiu somente numa mudança de nome. Né? Não é porque deixou de existir Rússia e passou a existir União Soviética. A primeira coisa que eles fizeram foi começar a anexar os seus vizinhos. Né? A Armênia, Geórgia, Azerbaijão foram incorporados já em 1922. Além das nações bálticas, aquelas primeiras a fugir, foram incorporadas sem querer, foram incorporadas na força militar, Estônia, Letônia, Lituânia e vários outros países. Tá? Então, para manter essa unidade soviética, eles usavam a força militar. Numa próxima aula, a gente vai continuar falando da União Soviética e por que ela chegou ao fim, tá bom? Anotem suas dúvidas, resolvam as questões que tem no livro e até a próxima. Tchau, tchau.